Olha, mais uma informação relevante. O presidente Lula sanciona a lei que cria o marco legal dos jogos eletrônicos. Doutora Carolina Veludo, que é advogada associada da Ambiel Advogados, está aqui conosco, ela que é da área de mídia e entretenimento. Doutora Carolina, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Obrigada pelo convite. Doutora Carolina, quando a gente fala marco legal de jogos eletrônicos, vale para essas apostas que são feitas via internet, esse tipo de jogo ou não? Então, o marco legal, ele é uma demanda, inclusive, anterior a essa questão das apostas esportivas. E é interessante analisar que na lei, quando ele define o que são os jogos eletrônicos, ele exclui de maneira expressiva as apostas esportivas, falando que esse mercado das bets, né, das apostas esportivas, não estão dentro da definição de jogos eletrônicos e, por isso, não podem ser usadas por meio dessa nova lei, desse novo marco legal, devendo ser aplicada a lei das apostas de cotas fixas, que foi promulgada no final do ano passado. Doutora Carolina, então, qual é vamos dizer, o ambiente, então, para esses chamados jogos eletrônicos? Então, a indústria dos jogos eletrônicos, ela já tem apresentado uma crescente nos últimos anos, né? Inclusive, esse marco legal, ele foi uma demanda dos próprios desenvolvedores e dos consumidores desse produto, uma vez que é uma indústria que tem crescido mundialmente, que já é explorada mundialmente e que no Brasil carecia de uma legislação nacional que determinava as diretrizes e que garantia uma certa segurança jurídica para esse mercado no Brasil. De novo, né, o Brasil ele é o país que mais consome esse tipo de setor da América Latina, ele tem um público muito considerável e que ainda não tinha uma legislação que trouxesse essas diretrizes e essa segurança jurídica específica. Então, esse marco, ele é importante porque ele é visto como o primeiro passo dessa indústria no sentido de trazer não só essa segurança jurídica que eu comentei, mas tentar impulsionar o Brasil como um grande player, né, como um personagem importante para que haja essa exploração interna de forma regulada. Doutora Carolina, e ele protege também os direitos autorais, haja vista que eu suponho que se pressupõe, né? Que as pessoas então têm o registro e o registro respeitado. Sim, então, um dos pontos que foi, inclusive, muito debatido e muito elogiado nessa lei é que ela tem como um dos focos principais a questão de todos os ativos de propriedade intelectual. Então, não só o direito autoral, como as obras audiovisuais, as músicas, todos os itens que compõem o cenário e a interface dos jogos, mas ela também traz a questão da proteção dos softwares, que são os código-fontes, né, para que seja possível a execução dos jogos eletrônicos. Ela, inclusive, menciona que será concedido registro para os jogos eletrônicos, que é a mesma estrutura que acontece hoje com as marcas, né, que hoje em dia você pede o registro da marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial e é concedido e é garantido. Esse registro dos jogos eletrônicos é um passo extremamente importante para fortalecer a indústria e para criar incentivos para as empresas desenvolvedoras verem benefícios em conseguir desenvolver e ter a proteção para os ativos autorais do seu jogo. Doutora Carolina, é possível a gente ter uma ideia do volume de investimentos, dinheiro, enfim, que esse setor já desenvolve no Brasil e que pode desenvolver ainda? Então, como eu falei, o Brasil é o país da América Latina que mais consome esse setor, né, do entretenimento, que são os jogos eletrônicos, e ainda tinha muito bloqueio das empresas desenvolvedoras em ter essa ambição e esse crescimento na indústria, visto que não tinha uma legislação, não tinha segurança jurídica e não tinha muitas garantias para que essa exploração fosse economicamente viável. Mas se espera que com esse marco, possivelmente um decreto regulamentador ou até eventuais portarias que sejam publicadas pelo Ministério da Cultura, que tenha um investimento nos próximos 3 anos de 200 a 300 milhões de reais só para essa indústria, seja em exportação de tecnologia e inovação, que é um ponto que o Brasil ainda carece muito, mas também de geração de empregos, de fomento e cursos especializados para o crescimento dessa indústria. Doutora Carolina, até pouco tempo atrás, uma boa parte disso era importada, não era?
Sim, o Brasil ele é conhecido por ter grande parte desse produto importado, né? Inclusive, esse é um dos focos da legislação, tentar colocar o Brasil como um personagem importante e que tenha importação, tenha exploração interna desse produto, que isso seja desenvolvido no Brasil. Inclusive, a legislação ela traz alguns pontos de incentivo fiscal, incentivo econômico para as empresas desenvolvedoras. Então, ela traz, inclusive, que os jogos eletrônicos eles vão ser entendidos como segmento cultural passível de ter os benefícios da Lei Rouanet, da Lei de Audiovisual, traz alguns benefícios tributários também, justamente na tentativa de criar um ambiente que seja de fomento, né, que impulsione as empresas desenvolvedoras a quererem ter sede aqui no Brasil, a desenvolver esse produto no Brasil e, eventualmente, exportar esses produtos, né, que o Brasil pare de depender tanto de importação estrangeira de tecnologia e tente conseguir fazer o caminho inverso. Doutora Carolina, muito obrigado. Obrigada. Doutora Carolina Velodo, especialista na área de propriedade intelectual e direito de inovação, e, portanto, uma explicação em torno do projeto que foi agora sancionado pelo presidente Lula e criou o marco legal dos jogos eletrônicos. Como ficou bem claro também, isso aqui não inclui o chamado jogo de azar. Esses estão fora.